Oi pessoal, tudo bem? Então, o último método numérico que a gente vai ver para resolver sistemas lineares é o chamado método de Gauss-Seidel. O método de Gauss-Seidel ele é diferente dos outros métodos que a gente viu, método de pivoteamento, método de Thomas, a decomposição L1, porque no método de Gauss-Seidel a gente não vai encontrar uma solução exata para o problema. Nem mesmo em teoria a gente vai achar essa solução exata agora. A gente vai achar uma solução aproximada. O método de Gauss-Seidel é um método iterativo para chegar na resposta do sistema linear. A vantagem do método iterativo é que você não precisa fazer contas demais quando você não precisa de uma grande precisão na resposta. Se você quer apenas uma resposta aproximada para o seu problema, para o seu sistema linear, por exemplo. A desvantagem do método iterativo é que quando você quer uma grande precisão, você pode eventualmente precisar fazer iterações demais. Então pode ser muito lento de se fazer esse método iterativo. Então vai depender bastante do que você quer no seu problema, que tipo de resposta que você quer encontrar no seu problema, tá? Por outro lado, o método de Gauss-Seidel, sendo um método interativo, ele também é interessante quando eu tenho um sistema muito grande, porque tanto o pivoteamento quanto a decomposição, nesses casos, podem exigir muitos passos. E o método de Gauss-Seidel, sendo um método iterativo, você pode controlar quantos passos você vai fazer. E aí vai chegar numa resposta aproximada. Claro, vai ter uma margem de erro, mas como eu disse, às vezes essa margem de erro pode estar dentro do que você aceita. Pode ser aceitável essa margem de erro, sem nenhuma dificuldade. Vamos dar uma olhadinha nesse método. Ele, na verdade, é um método de ponto fixo. Ele é um método de ponto fixo para funções de várias variáveis. Então, lembra que no método de ponto fixo, a gente transformava o problema de achar uma raiz num problema de ponto fixo, né? Eu isolava uma variável. O problema de equações lineares é um problema de raiz. Eu tenho várias equações aqui, né? E eu posso pensar o seguinte, passar esses valores de b todos para o outro lado, então vai ficar tudo igualado a zero. E eu chamo o que tem do outro lado de função. Então, a função 1 corresponde à primeira linha, é uma função de várias variáveis e vale zero. Claro, o B1 passou para cá, então a minha F1 é o A1, X1 mais menos B1, e isso vale zero. Então, encontrar o X1, o X2, o Xn que satisfazem essa equação é encontrar a raiz da função. Só que não é uma raiz, são várias raízes, não é uma só raiz de uma só variável, é uma raiz que tem várias variáveis, né? Então não é só o valor do x1, não é só o valor do x2, mas todos eles. O que é interessante nos sistemas lineares é que a gente procura por uma solução que resolva não apenas essa equação, mas simultaneamente todas elas. Então, o mesmo conjunto de variáveis x acha o zero da função f2, da função f3, até a função fn. Tá? Então, encontrar a resposta de um sistema de equações lineares, na realidade, é achar o zero daquele sistema de equações lineares. Só estava escrito de uma maneira um pouquinho diferente, que talvez você não tenha percebido, que na verdade se tratava de problema de achar a raiz. Pois bem, se eu tenho um problema de achar a raiz, eu posso resolver com técnicas de achar a raiz até a bissecção. Se você está imaginando, sim, dá para resolver com a bissecção. É extremamente ineficiente, não vale a pena resolver com a bissecção, porque à medida que eu aumento o número de variáveis, eu aumento a dimensionalidade do meu problema. Então, a bissecção, quando a gente resolvia, a gente escolhia, lembra, 2 intervalos para olhar o resultado. Só que isso aqui era em uma dimensão, só na dimensão do eixo x. Se eu tiver em 3 dimensões, então eu vou ter que tentar, né, achar aqui, dividir esse meu intervalo para fazer essa busca aqui em quadrantes, para tentar determinar em que quadrante que ela está cruzando aqui o meu eixo, né? Então eu vou ter que olhar esse quadrante, esse e esse daqui. Isso daqui é um problema 2D já. Eu tenho x, tenho y, né? Não, na verdade está trocado. X e y, e aqui seria o z, o valor da função. Se eu for para 3 dimensões, aí sobe isso daqui, e ao invés de olhar para 4 pontos aqui, eu vou ter que olhar já para 8.
e para mais dimensões, que seria o caso aqui, né? Onde eu tenho várias variáveis, né? Aqui eu tenho N dimensões, né? Então eu vou ter que achar um monte de subintervalos aqui, um monte de subintervalos vai dar muita conta. Então a bissecção foge de propósito. Eu preciso de um algoritmo mais eficiente, por isso o ponto fixo. Tá? Então, ainda que eu pudesse tentar encontrar a raiz através da bissecção, seria inviável nesse caso aqui. Mas o ponto fixo não é inviável, porque ele converge bem mais rápido que a bissecção, a gente viu isso lá no ponto fixo. No caso do ponto fixo, o que eu vou fazer é isolar uma variável. Então, eu vou pegar a minha função f1, vou isolar uma variável. Nesse caso, está muito fácil isolar a variável, porque a equação é linear. Então, o que eu vou fazer é, na equação 1, vou isolar o x1. Como é que eu isolo o x1? Passa tudo para o outro lado e divide pelo a11. Na outra, eu vou isolar o x2, x3, x4, vou isolar a variável com o mesmo índice da equação. Bem fácil de isolar, né? E a equação que ficar lá do outro lado, eu vou chamar de G1, G2, G3. E eu vou aplicar o ponto fixo, igualzinho eu fazia antes. Eu dou um chute inicial, eu jogo esse chute inicial nas Gs e obtenho uma nova interação. A diferença é que agora, como eu tenho várias variáveis, o meu chute inicial não é só o x1 ou só o x2. É um chute inicial para x1, um chute inicial para x2 e assim por diante. E aí a gente vai começar a ter mais problemas com notação. Os alunos, né, costumam ter mais problemas com notação. Porque quando eu tinha um problema de uma dimensão, x igual a g de x, a gente tinha o chute inicial x0, aí eu jogava ali, né, e eu encontrava x1 era igual a g de x0. Depois x2 era g de x1. De maneira que eu tinha do x0, eu ia para um x1, que ia para um x2 e assim por diante. Ou P0, P1, P2, assim por diante, né? Agora eu tenho um problema aqui, porque eu não tenho uma variável x, eu tenho várias variáveis. Eu tenho um vetor de variáveis. X é um x0, x1, né? Até o xn menos 1. E agora muda de significado, e aqui que dá um nó na cabeça dos alunos. Até então eu estava trabalhando como x0, x1, x2 como passos. Só que agora não é, agora a identificação da variável. O subíndice aqui passa a ser identificação da variável. Então é a primeira componente, a segunda componente, a terceira componente. Só que eu vou precisar dar um chute inicial. Então eu vou precisar dizer que, olha, eu vou usar um chute inicial para o meu vetor. Meu vetor começa com um certo valor. Então eu vou chamar de x0. E aí eu vou colocar aqui em cima, x0, x0, x0. É assim que a gente usa a notação. Eu uso parênteses para não parecer que é uma potência, tá? Então, é o passo inicial, x0. E o passo inicial tem várias componentes. Eu vou pegar essas componentes, vou jogar nas Gs. Então, eu vou pegar o x, aqui está como G, começando em 1, né? O certo seria começar em 0, né? Então, eu vou jogar aqui e vou obter uma nova interação. Vou aplicar aquela fórmula e vou obter uma nova interação. Eu vou obter um valor de x1, que é x0 na interação 1, x1 na interação 1 e assim por diante. E aí você já pode imaginar que eu vou obter depois x2, tá? Quantas interações forem necessárias para eu me aproximar da raiz verdadeira, tá? Então aqui dá um problema de notação, porque a notação muda de significado. E é assim em todos os livros de cálculo numérico, o que importa é que você entenda essa questão. Uma coisa é o problema de uma dimensão, onde a gente usava o subscrito aqui. Ah, mas não seria mais inteligente já usar o subscrito, então, na notação correta, em vez do subscrito, usar o sobrescrito já para indicar o passo aqui? Então seria o x no passo 1, x no passo 2, x no passo 3, né? E ao invés de trabalhar com essa coisa aqui, já fazer da mesma forma. Olha, mais inteligente seria, mas nem sempre a gente usa as notações de uma maneira tão coerente assim. Os livros, às vezes, não trabalham de maneira tão decente assim, tá? Então, seria mais interessante, sim, trabalhar dessa maneira. Mas, infelizmente, não é assim que está nos livros de cálculo numérico e eu não posso nadar sozinho contra a maré, né? Se você pegar os livros de cálculo numérico para estudar, você não vai encontrar isso desse jeito. Você vai encontrar daquela outra forma que eu escrevi antes. Paciência, se acostume. Aqui é mais fácil a gente entender o procedimento fazendo uma conta do que eu botando muita equação no quadro.
Então vamos pegar um problema. Vamos resolver esse exemplo aqui. Eu tenho um sistema 4x4, aqui as equações. A gente vai fazer a solução interativa. Só que toda solução interativa, ela tende a chegar numa resposta, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? Senão ela está divergindo. Mas ela converge para uma resposta. O que eu preciso é comparar o passo atual com o passo anterior para ver se a diferença está diminuindo, né? Porque se eu estou de fato convergindo, chegando numa resposta, a diferença entre esse passo e o passo anterior tem que ir para zero à medida que eu me aproximo da resposta, né? Ou seja, eu vou dando passos cada vez menores. A gente viu isso no cálculo pelo método de Newton, no ponto fixo, o próprio começo do curso lá pelo número π, a gente viu isso daí. É sempre assim na computação científica, tá? Então eu preciso calcular o erro. O erro a gente pode calcular como a diferença do passo atual para o passo anterior, ou posso também normalizar, dividir pelo passo atual. Tá? Posso calcular assim, esse aqui seria o erro relativo. Também, aí depende, você pode usar as duas expressões. Tá? O mais habitual é apenas a diferença do passo atual para o passo anterior. Não é muito habitual dividir pelo módulo do passo atual, porque se a raiz for zero, dá problema ali nessa conta. Tá? Mas às vezes você encontra também dessa forma, como um erro relativo, então tem que se acostumar com as duas. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou isolar o x0 nessa equação, jogando todo o resto para lá. Então, pega aqui nessa equação, joga esses dois termos para lá e divide tudo por 10. Eu isolei o x0. Depois, na segunda equação, eu vou isolar o x1. Aqui o x2, aqui o x3. É o que está aqui, ó. x1, x2 e x3. O k é o número do passo, conforme eu estava discutindo com vocês aqui, ó. Então eu tenho os números dos passos, né? Então o x do passo k vai ser calculado com os valores do passo anterior. O x do passo k-1, o x1 do passo k-1, x2 do passo k-1. Se eu estou calculando a minha primeira interação, então é x do passo 1, vai ser o x1 do passo 0, x2 do passo 0. O passo 0 é essencialmente o chute inicial, que o usuário tem que dar. No caso de achar a raiz de uma função de uma dimensão, o chute inicial era olhar mais ou menos onde ela cruzava o gráfico, ter uma ideia da raiz. Quando eu tenho muitas variáveis, dar um chute inicial pode ser um problema bem maior, tá? Então, o método de Gauss-Seidel tem esse outro problema. Que chute inicial que eu dou? E o chute inicial, sendo um método de ponto fixo, o chute inicial aqui é tão crítico quanto nos outros casos do ponto fixo, né? Que lembra que se eu não der um chute inicial bom, o algoritmo diverge. Paciência, eu tenho que me acostumar com isso. Quando eu for calcular o x1, aí tem um macete aqui, que é o seguinte, ao invés de eu usar o x0 do passo anterior, do k-1, eu já calculei ele aqui. Então eu posso aproveitar o valor atualizado, porque o x0 do passo 1 é melhor do que o x0 do passo 0. Então, como eu já calculei ele, eu vou aproveitar o valor que eu já calculei aqui e vou usar. Para o x2 eu não chegou a hora de calcular ainda, então não dá, vou ter que usar o do passo anterior. Tá? Então, quando eu for calcular x1 do passo 1, eu vou usar x0 do passo 1, que eu calculei antes. Isso acelera a resposta. Em geral, dobra de velocidade a convergência. Tá? Você chega 2 vezes mais rápido na resposta fazendo dessa forma. Ah, se eu quiser usar o valor do passo anterior, pode, também vai dar certo, só vai demorar o dobro do tempo, em média. Então, quando eu for calcular o x2, eu aproveito o x0 e o x1 que eu já calculei, x3 eu uso ainda o do passo anterior. E quando eu for calcular o x3, aí todo mundo aqui já é o atualizado, digamos assim, tá? Então, você calcula e esse daqui te dá a próxima interação. Aí você vai tabelar. Então, para resolver esse sistema linear aqui, eu não tenho nenhuma ideia do chute inicial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar como chute inicial 0, tudo 0, esperando que a resposta esteja próxima de 0. Então, aqui pode ser, às vezes, que você tenha como chute inicial uma motivação física. Você tem um circuito elétrico e aí você monta, né, pelas leis de Kirchhoff, a malha do circuito elétrico para achar as correntes. Isso vai terminar no sistema linear, como você sabe, você já fez essa parte aí, já estudou essa parte da física. Então, cai no sistema linear. Quando você tem um sisteminha elétrico, você tem ideia dos valores das correntes que estão lá, depende
da geometria do sistema, claro que depende, mas depende muito mais das voltagens e das resistências que você tem em geral ali no sistema, né? Então, pelos valores típicos de voltagem e resistência, você sabe valores típicos das correntes. Esse sisteminha vai ter correntes da ordem do miliampere, esse sisteminha vai ter correntes da ordem do ampere. Então, eu sei que a minha resposta está mais perto de miliampere, ou seja, 10 a menos 3, ou mais perto do ampere, 1. Tá? Então você tem um chute inicial, às vezes, por motivação física. Quando o problema é apenas um problema matemático, o que normalmente não é o caso na computação científica, né? Normalmente você tem uma motivação física. Quando ele é apenas um problema matemático, aí é o que é mais complicado, tá? Então, nesse caso, eu não faço ideia de onde saiu aquele sistema, eu vou colocar como chute inicial tudo 0. Eu venho aqui nessa equação e boto 0 e 0. Vai dar 6 dividido por 10, 0,6. Então, o meu primeiro valor, né, primeira interação para x0 é 0,6. Agora eu pego o 0,6, que eu já tenho, e os outros valendo 0 e jogo aqui. Então, 25 menos 0,6, ou seja, 25 mais 0,6 dividido por 11, porque esse cara e esse cara valem 0. Então, vai dar isso daqui. E aí vou jogando nas outras variáveis, esses e esses, para encontrar o x2. Né? Esses aqui para encontrar o x3. Tá? Vou fazendo as interações. O que você observa é que as variáveis vão convergindo. Ó. O x0 se aproxima de 1, x1 se aproxima de 2, menos 1 e 1. Tá vendo? A gente já consegue ver que há uma convergência. Se a gente calcular o erro, como diferença do passo atual para o passo anterior, a gente vê que o erro também diminui, e diminui rápido, como é de se esperar no método de ponto fixo que esteja convergindo, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que fez antes, com a diferença que agora eu tenho várias variáveis. E o erro, gente, lembra? O erro, ele é a diferença do passo atual para o anterior. No caso aqui eu dividi, eu normalizei ainda pelo passo atual, mas não precisava, como eu disse, essa normalização. Só que o que é essencial é que o passo atual e o passo anterior são respostas que são vetores, né? Então, o passo atual, por exemplo, aqui é um vetor, né? 0,6, 2,3, tá. O anterior era 0, 0, 0, 0. Quando eu for calcular a diferença entre eles, eu tenho que calcular a diferença e o módulo como vetores. Então, faça direito. Você já deve ter feito geometria analítica. Se o erro é definido como a diferença do vetor do passo atual menos o vetor do passo anterior, módulo, eu preciso calcular o módulo das diferenças ao quadrado se somando. É assim que se faz com vetores, tá? Que, de novo, supostamente é pré-requisito para essa disciplina, você já deveria saber trabalhar com vetores. Se ficou esquisito isso daqui, volta em geometria analítica e estuda melhor a questão de módulo de vetor. Então, para você entender o que eu estou fazendo a conta aqui. Eu deixo como exemplo o caso de um vetor 2D. Essa fórmula não se aplica para aquele quadro de 4 dimensões, de 4 variáveis. Aquele caso vai ter mais termos aqui na fórmula do vetor, tá? É um exemplo particular para um vetor com 2 componentes só. Como maneira geral, a gente consegue construir essa equação aqui, essa decomposição, para um sistema linear. Porque um sistema linear eu vou pegar e vou botar as equações aqui, ó, numa matriz, né? Eu vou pegar esses coeficientes e vou botar numa matriz. Então, A00 vale 10, A01 vale menos 1 e assim por diante. Então, escrevendo em termos matricial, em termos da matriz, a expressão vai ficar com esse jeito aqui, onde A e J são os coeficientes da matriz. XJK é o passo atual. XJK-1 é o passo anterior. Então, para calcular o XI, eu já tenho as respostas do X, onde o I onde o índice é menor que o I, né? Por exemplo, para calcular o X2, eu posso já usar o X0 e o X1 do passo atual. É isso que está dito nessa fórmula. Ó. Se, digamos, seja X2, então o X0 e o X1, que está aqui ó, pelos índices, né? J variando de 0 até 1, então o x0 e o x1 é o passo atual. Mas os outros, né, então do i para frente, o j indo de 3 até o final, eu vou usar o passo anterior, tá? A fórmula é essa daqui. Esse somatório
agora, nessa altura do campeonato, você já sabe, laço for, né? Laço for, onde o índice varia daqui até aqui. Aqui, laço for, onde o índice varia daqui até aqui, até ali em cima também, tá? Tem várias maneiras de você implementar. Você pode criar dois laços for separados para ter um X do passo atual, um X do passo anterior. Você pode fazer um jogo de memória, com a memória do computador, jogando em uma única variável X valores, né, atualizando esses valores, mas aí fica um pouquinho mais difícil de calcular o erro. Enfim, veja como você prefere implementar. A fórmula geral é essa daqui, para uma matriz, tá bom? É óbvio que ninguém vai pegar o sistema e decompor na mão para jogar no computador as equações, né? Se isso passou pela sua cabeça, não, isso não pode ter passado pela sua cabeça nesse momento da disciplina, tá? Não pode, não passou na sua cabeça, não, esquece. É óbvio, né, que isso daqui não vai ser jogado no computador, porque eu poderia ter infinitas equações, infinitas não, mas milhares de equações. Qual é a criatura que vai decompor as milhares de equações na mão? É evidente que eu vou ter que trabalhar com os coeficientes da matriz dentro de laços for, né? Então, calcular os somatórios para cada variável, tá bom? E onde o erro vai ser calculado sempre dessa maneira aqui também, tá? O método de Gauss-Seidel, sendo um método de ponto fixo, você já entende os prós e os contras dele, só por saber que ele é um método de ponto fixo. Primeiro contra dele, não vai convergir em todos os casos. Eu preciso de um chute inicial bom para ele convergir em todos os casos, né? E ele vai ter um problema com os seus coeficientes, porque é um método de ponto fixo. A G não pode ter qualquer cara, lembra? A G ela precisa ser tal que, né, a imagem está contida dentro do domínio e a derivada lá tem que ser menor que 1 e tal, senão não converge. Como a gente tem uma G bem específica que está ligada aos coeficientes de uma matriz, a minha G é definida em termos dos coeficientes da matriz, né? A gente consegue olhar para aquela matriz e de algumas propriedades matriciais dizer se vai dar um bom resultado ou não, ou tem mais chance de dar um bom resultado ou não. No caso, se a gente olhar para a matriz e ela for diagonalmente dominante, o método vai convergir, tá? Então essa é uma expectativa bastante interessante. Se eu olhando para a matriz e ela for diagonalmente dominante, eu já sei que o método vai convergir, tá? Mesmo em casos em que ela não é diagonalmente dominante, pode ter algum outro caso que convirja, mas aí não é garantido, a gente está interessado nos casos que é garantido. Então, relembrando a questão do critério de convergência, de ser diagonalmente dominante ou não, né? Essa matriz aqui, por exemplo, não é diagonalmente dominante, porque se eu pego esse termo da diagonal principal, ele vale 1, e 1 é menor do que 7 mais 1, é menor do que 9. Então ela não é diagonalmente dominante. A mesma coisa acontece com as outras linhas aqui da minha matriz, tá? Então, se eu aplicar o método de Gauss-Seidel nesse sistema, é improvável que ele convirja, ainda que eu tenha um bom chute inicial. Claro, se o chute inicial for muito, muito em cima da raiz, aí ele vai acabar convergindo, tá? Mas isso não é o que acontece, especialmente nesse caso, onde o chute inicial é algo difícil de dar. Só que, em alguns casos, eu consigo manipular a matriz para ela ficar diagonalmente dominante. Esse é um caso em que é bem fácil de manipular a matriz para ficar diagonalmente dominante. Basta trocar de linhas. Coloca, né, os termos grandes com a casa certa aqui. Então, 7 está em x0, vou colocar na linha 0. O 9 está em x1, vou colocar na linha 1. E assim por diante. Mexendo esse sistema, eu consigo que ele convirja, tá? Consigo fazer ele convergir. Então, só realinhando. E você mesmo pode escrever o programa do método de Gauss-Seidel e joga essa matriz do jeito que está aí, com um certo chute inicial, você vai ver que diverge. Muda a matriz, você vê que ela converge. Você poderia, eventualmente, escrever um programa para tentar fazer essas manipulações. Tem, né, maneiras de tentar fazer. Sinceramente, não vale a pena. Porque, normalmente, a matriz que a gente vai resolver já vem de um outro algoritmo numérico. Isso que é o normal do sistema. Os sistemas lineares, você não resolve por si só um sistema linear. Ah, que vontade de resolver um sistema linear. Acordei com muita vontade de resolver sistemas lineares hoje. Não acontece isso, tá? Vamos inventar sistemas lineares para resolver. O que acontece é que você está resolvendo um problema numérico, aí sim, de relevância para engenharia, alguma coisa, e ele é posto em uma forma de sistema linear, tá? E aí, quando você coloca ele na forma de sistema linear,
Se você já vai usar um método de Gauss-Seidel, você já tenta construir essa maneira de montar o sistema de modo que ele termine num conjunto de equações diagonalmente dominantes. Eu falei isso antes para vocês e dei o exemplo do cálculo de spline e outras coisas, tá? É o que normalmente ocorre. Mas é interessante, né? Porque você pode ter uma matriz que de um jeito não converge, só de mudar as linhas converge. Você já pode imaginar que se tiver algum termo na diagonal principal que vale a zero, não vai poder usar, né? Porque eu preciso dividir pelo valor da diagonal principal no algoritmo. Então eu preciso rearranjar as linhas. Outra coisa interessante que sai de ser um ponto fixo é daqui, ó. Se você olhar por essa expressão, todos os x, eles, né, têm expressões aqui divididas pelo a e i. No fundo, isso daqui é a minha g, né? A minha g. Então, no fundo, eu tenho em todas elas uma expressão assim, olha. O meu x i do passo k, ele vai ser igual a uma função que eu vou chamar de... não vou chamar de g, porque daí vai... Ele vai ser igual a uma g, i, né, calculada num x vetor, tá? Do outro passo lá. Só que a minha g, todas elas têm a mesma cara. Elas são uma função que eu vou chamar a função... Não, é muito k, né? Nossa, que falta de letras, hein? Ah, meu Deus, que letra que eu vou dar aqui? A, B, C, D, F, G, H. H. Minha função H, calculada aqui, dividida por um elemento, que é o meu A e I. Ó. O meu H é esse termo do numerador aqui, ó, que está entre colchetes. Repara que, independente do valor do H, o H depende do X, mas independente do valor do H, sempre o meu X, ele depende dessa divisão aqui. Lembra que o método do ponto fixo, a velocidade de convergência dependia da derivada do G? A velocidade de convergência dependia da derivada, lembra? Quanto menor fosse o módulo da derivada, mais rápido convergia. Tanto que o método de Newton, o módulo da derivada era zero em cima da raiz e ela convergia mais rápido. Ou a derivada, como o a e i é uma constante, a derivada aqui, ela vai, pro h, vai ser sempre a mesma coisa. Mas o a, quanto maior for, menor vai ser o valor da derivada. Você pode imaginar, se eu puder jogar um coeficiente AI aqui na divisão que vale 1 milhão, a minha derivada vai ser menor do que se eu tivesse jogado um AI que valeria 1. Né? Eu vou ter derivadas menores, quanto maior for o AI. Conclusão prática. Na hora que você tiver o seu sistema linear aqui, se você puder rearranjar o sistema de maneira a deixar os coeficientes da diagonal principal com o maior valor possível, maiores são as chances de você ter uma resposta mais rápida ainda e convergir rápido também, tá? Então, quando a gente pega um sistema linear, é interessante que a gente mexa esse sistema linear para tentar deixar o maior valor possível sempre na diagonal principal. Como eu te disse, em geral isso já vem de outro algoritmo, então já é feito. Você não precisa fazer isso no programa, tá? Mas é interessante você saber disso, porque se você der de entrada para o seu programa, se você for usar o programa, né, e der de entrada uma matriz não muito condicionada, vai dar problema, tá? Vai dar problema. Então, para o método de Gauss-Seidel era isso. Eu deixo como recomendação, como sempre, que você implemente o método de Gauss-Seidel, aplique nesse exemplo, agora que eu deixei aqui já resolvido, e veja se você consegue obter o passo a passo dele, tá bom? Não conseguindo, fala comigo ou dá uma olhada no programa de exemplo que eu vou deixar para vocês, ok? Um abraço, pessoal.